Após fazer Bolsonaro romper as cautelares e colocá-lo numa prisão domiciliar, Nicolas Ferreira encampou o ataque coordenado aos críticos de Charlie Kirk. Absurdo? Nada menos esperado de uma liderança da extrema-direita. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Que surpresa um fascista defendendo outro fascista, né? Que surpresa! Grupos neonazis eventualmente defendendo uma pessoa. Eu não vou dizer que o parlamentar é neonazi, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que as ideias eventualmente coincidem. E a notícia não saiu num portal de esquerda, tá, gente? Saiu na Folha de São Paulo, tá? A gente vai trazer aqui as informações para vocês. É do blog Encaminhado com Frequência, editado pelo Felipe Bailes e pelo Luiz Facuri, fundadores da Palver, que é um grupo de pesquisa. A coluna traz perspectivas sobre dados extraídos das redes sociais fechadas. É bem interessante aqui. Sophie, eu vou mostrar para vocês em cima de uma matéria que eu fiz em 2020, que isso não é nem novo, e vou trazer uma provocação no final, sobretudo para quem tem conta no X, tá, gente? Eu falo de mim mesmo, tá? Eu não tô dizendo que a minha atitude tá correta. Mas vamos trazer primeiro a notícia da Folha. Neonazistas brasileiros elogiam Nicolas Ferreira após atentado a Charlie Kirk. Do universo Groyper, a bolha da resenha, símbolos e discursos extremistas circulam entre Estados Unidos e Brasil em tempo real. Isso aqui não é novidade não, tá, gente? Isso aqui acontece há muito tempo na internet brasileira. Só que o Nicolas resolveu não nem esconder que essa turma tá curtindo ele. Durante o voto do ministro Luiz Fux no julgamento de Jair Bolsonaro, um episódio violento dominou o debate: o assassinato de Charlie Kirk, influenciador pró-Trump e um dos rostos mais conhecidos do conservadorismo. Pouco tempo depois, a internet foi inundada com informações falsas e teorias da conspiração. Sem qualquer dado concreto sobre o autor ou suas motivações, já se espalhavam versões que responsabilizavam a esquerda e o Partido Democrata, além de narrativas antissemitas que apontavam judeus e a inteligência israelense como responsáveis pelo crime. A polícia identificou o suspeito como Tyler Robinson, de 22 anos, morador de Utah. Não tinha filiação partidária nem histórico de voto, embora seus pais sejam republicanos registrados. O pai, Matt Robinson, é vice-xerife há 27 anos e colaborou com a polícia ao reconhecer o filho nas imagens divulgadas. O episódio acentuou fissuras dentro da própria direita americana. Para entender esse movimento, é preciso lembrar quem são os Groypers, um grupo digital de nacionalistas brancos e neonazi com forte carga antissemita que orbita em torno do influenciador Nick Fuentes. Kirk era atacado por ser moderado demais e apoiar Israel. A morte, então, foi reinterpretada como um divisor de águas. Postagens que viralizaram no X diziam que a bala que matou Charlie Kirk matou a direita moderada, ou ainda, ele era o último moderado, agora verão o que é a extrema-direita. Esse enquadramento não ficou restrito aos Estados Unidos. Nos mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp monitorados pela Palver, que é essa instituição aí dos autores, as menções de Charlie Kirk, Groypers, cresceram de forma abrupta e no dia 12 de setembro, a operação abafa da condenação do Bolsonaro, Sofia, ultrapassaram as referências ao próprio julgamento de Jair Bolsonaro, revelando como eventos externos são rapidamente incorporados à disputa política brasileira. Expressões como guerra civil cresceram nos últimos dias, com mensagens como matar esquerdista deveria ser esporte olímpico sendo compartilhadas. Figuras brasileiras passaram a ecoar a leitura de que a morte de Kirk teria simbolizado o fim da conciliação dentro da direita. No X, Nicolas Ferreira declarou que mataram a direita moderada em mensagens acompanhadas de imagem conclamando a ser a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em uma dessas postagens, o deputado aparece ao lado do clown Pepe, uma variação do personagem Pepe the Frog, originalmente um meme inofensivo, mas que foi adotado por... Nunca, na verdade, é meme inofensivo, Folha, aí vocês estão errados, tá? Esse meme é usado por ultradireitistas já faz 2 décadas, eu acho. Mas que foi adotado por supremacistas brancos, tornando-se um dos apitos de cachorro da alt-right e do universo Groyper.
Essa onda encontrou terreno fértil no submundo da internet, que guarda semelhanças evidentes com a subcultura Groyper, a chamada bolha da resenha, perfis anônimos do X que misturam estética de chance, humor violento e extremismo. O termo resenha funciona como um código interno e cumpre o mesmo papel que o Groyper. A partir de comentário para ação, hostilizar inimigos e pregar violência, essa subcultura brasileira também empresta símbolos e linguagens, como o clown Pepe usado por Nicolas Ferreira. Foi nesse contexto que os usuários da resenha celebraram a postura de figuras como Nicolas Ferreira, dizendo que finalmente entraram na resenha. Um dos anônimos mais ativos publicou uma foto do ditador chileno Augusto Pinochet, com a legenda "Cadê a extrema-direita dessa porra?", incitando os seguidores a se assumirem abertamente extremistas. Em momentos de forte emoção política, narrativas importadas ganham vida própria, moldando o debate nacional. Esse mecanismo amplia riscos, discursos de ódio se normalizam e fronteiras entre humor e incitação à violência se diluem. Eu quero falar, esse texto da Folha é muito bom, mas eles falam como novidade, Sophie, uma coisa que eu apurei, não sei se você lembra, dos Vaporwaves no gabinete do ódio do Bolsonaro. A linguagem era a mesma, gente. Era a mesma. É a figura do Keanu Reeves do Matrix. Isso aqui foi tudo abordado na CPMI das fake news. Tinha esse advogado aqui que era tinha um perfil anônimo que era bombado pelo gabinete do ódio do Bolsonaro chamado Let's Dex. Tinha o Evandro Pontes, que era um advogado ligado a sites extremistas. E tinha, gente, o próprio Alan dos Santos. Tá, o Alan dos Santos ligado aos Vaporwaves e aos perfis anônimos que faziam a difusão de conteúdos falsos e divulgação do Terça Livre no Twitter. Era a rede do Bolsonaro no Twitter. Quem denunciou isso foi o Alexandre Frota, foi a Joyce Hasselman. Então o Nicolas só tá voltando para a gente falou do outro corte do Carlos Bolsonaro ameaçando o Cid, mas assim, Sofia, eles estão preparando o terreno para novamente não ter um nome de extrema direita. Isso aqui vai ser a campanha do Tarcísio, tá, gente? Se o Tarcísio for mesmo candidato. Se ele passar a barreira da família Bolsonaro. É esse tipo de campanha internacional. Por isso que o Tarcísio não consegue largar do Trump. E esses grupos todos, eles orbitam em torno do Trump. Que eles falam em populismo, mas não é só populismo, é linguagem de extremista. A gente tá falando do Eduardo Bueno. Por que estão tentando cancelar o Eduardo Bueno, Sofia? Porque eles estão tentando normalizar o fascismo. É normalização do fascismo, gente, que se fala. Independente do que as pessoas estão falando a respeito da morte do Charlie Kirk. O que menos importa nessa discussão é a morte do Charlie Kirk. Isso é só o álibi. É o álibi para estourar o movimento deles. Pois é, essa coisa de ficar cheia de dedos sobre se deve ou não comemorar a morte. Eu pessoalmente acho que não deve, mas gente, quando você tá entre discutir se você deve ou não comemorar a morte do Charlie Kirk, ou se você deve ou não normalizar a extrema-direita, eu prefiro ficar com a segunda discussão, sabe? Eu acho muito mais importante a gente não ficar normalizando isso, e infelizmente é o que eles estão conseguindo fazer. Eles estão conseguindo fazer as pessoas sensatas, moderadas, etc., condenarem comemoração da morte de um nazi. Ficar do mesmo lado do nazi. É isso, eles estão conseguindo fazer as pessoas moderadas ficarem do mesmo lado do nazi. Chega nessa hora, minha vontade eu não vou fazer isso, mas minha vontade é dizer, tá, tem mais aqui, sabe? Tem nada que comemorar mesmo, sabe? Porque... Mas agora eu vou entrar numa questão radical, tá? Não radical em questão de morte de pessoas, tá, gente? Mas radical, uma atitude que a gente tem que começar a pensar, Sofia. E eu falo de mim, tá? Eu tô falando que eu não tô certo nessa parada, tá? Esses ataques do Nicolas estão vindo do X. E há algum tempo, a Biana, que é uma ativista de esquerda radical, eu trouxe o texto dela aqui, eu vou ler só o comecinho. A gente tem que começar a pensar em sair do X, viu, Sofia? Porque isso aí tá virando ratoeira para essas pessoas nos atacarem.
tá? E eu vou ler só o começo, o texto dela é longo, recomendo que vocês leiam. Ela não passa pano pro Blue Sky, ela escreveu depois um texto criticando o Blue Sky, que é a rede que agora tá sendo a queridinha da esquerda. Mas eu vou resumir o texto da Biana só lendo o comecinho. Não dá mais pra adiar, é hora de sair do X. Porque assim, o Twitter, gente, eu vou usar o nome Twitter que fica mais fácil pra todo mundo entender. O Twitter já não é mais aquela rede que a gente aprendeu a gostar, desde a compra do Elon Musk. Ele virou uma ferramenta desses grupos extremistas. Eu ainda tô no X, gente, porque infelizmente os grupos de comunicação não saíram. Então por isso que eu continuo lá. Mas a Biana tá certa nos argumentos aqui. Eu não queria ser a pessoa a estragar a festa, causando desconforto generalizado. Mas eu já não, mas não vejo muitos na esquerda dispostos a assumir esse papel, que seja eu. Não escrevo aqui apenas como pesquisadora acadêmica, e sim como alguém abertamente de esquerda que luta por justiça social. Ainda que, da metade para baixo desse texto, a análise assuma um tom mais analítico do que propriamente valorativo. E vale lembrar o óbvio, eu não sou dona da verdade. No fim, cada um seguirá fazendo o que acha melhor, mas sejamos francos. A única razão para permanecer no X hoje, sendo alguém ligado politicamente à esquerda, é não ter noção do tamanho do buraco que está metido ou tendo simplesmente não se importar. Esse texto não é um sermão, é um apelo, talvez também um registro, para que, quando as consequências chegarem, ninguém possa dizer não sabíamos. Já se passou um ano desde que Elon Musk decidiu usar o seu novo brinquedo X como instrumento para questionar a soberania brasileira. Entre 31 de agosto, há exatamente um ano atrás, e 8 de outubro de 2024, o X ficou temporariamente suspenso no Brasil. A decisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em razão do descumprimento de determinações judiciais pela empresa. Entre elas, a exigência de indicar um representante legal no país e de retirar do ar perfis acusados de propagar desinformação. O acesso à plataforma foi restabelecido somente após o pagamento de uma multa de 28,6 milhões e atendimento às obrigações impostas. Mais adiante discutirei em detalhe o processo de radicalização pessoal de Elon Musk e seus efeitos sobre a compreensão do papel do X na conjuntura política global, eixo central desse texto. Antes, eu gostaria de abordar outro problema que não está no foco dessa análise, mas necessita menção. Durante o bloqueio do X, logo após, algumas figuras públicas de esquerda passaram a defender muito convenientemente a suposta necessidade de furar a bolha. Algumas chegaram a desqualificar o Blue Sky e outras plataformas descentralizadas como simples câmaras de eco e, a partir desse argumento, incentivaram suas bases a retornar ao site de Elon Musk e a outras plataformas sob o controle das Big Techs, sempre sob o pretexto de combater o nazismo, falar com as massas e justificativas semelhantes. Sabe qual outra justificativa frequente, Sofia? Furar a bolha. Então, toda vez... Aqui eu tô falando do X, que é o texto da Biana. Mas toda vez que eu falo do problema de figuras públicas de esquerda irem em podcasts que são abertamente de extrema direita e achar que estão furando a bolha, é o mesmo problema do X, Sofia. Gente, furar a bolha, querer furar a bolha no X já é uma maluquice, porque o X já era uma bolha mesmo antes do Xandão proibir ele. O X sempre foi uma bolha. O brasileiro ele sempre esteve muito mais no Facebook, no Instagram. Então, assim, usar o X pra furar a bolha e Mas tem gente que tá com esse discurso até agora. eu sei. E eu acho complicado isso, Pedro, porque assim, é aquele efeito de rede, né? As redes, elas têm valor muito mais de acordo com as pessoas que estão nelas do que com a própria rede em si. Então, isso que você coloca, eu vou pegar, vou continuar lá no X porque as redes de comunicação estão lá. Eu sei bem o que você está dizendo. Eu sei, eu não posto mais nada. Minha última postagem lá foi de antes de ser bloqueado pelo Xandão. Mas eu continuo sendo obrigada a entrar lá porque é lá que as coisas acontecem. E também porque lá que tem um arquivo, sabe? Tem muita coisa assim, tipo, eu quero achar um vídeo antigo pra usar em alguma coisa. E tá lá, não tá no Blue Sky. Tá lá. Então, esse acaba sendo um grande problema porque a gente acaba ficando preso. Agora, tem gente que poderia ter saído e não saiu. Assim como tem gente que poderia, pelo menos, fazer a escolha de estar
lá e nas outras redes ao mesmo tempo e se estar só lá. Aí, não aí é aquela história, amiga, não tem como te defender. Não tem como te defender, e é uma coisa assim, vejam, toda vez que a gente está criticando isso, não é um ataque pessoal a ninguém, é o que a Biana falou no texto, cada um tem a sua responsabilidade, sabe o que faz. Só que não venham depois reclamar das consequências, Sofia. O Nicolas está usando Big Techs e grupos extremistas para propagar que não existe mais direita moderada, que agora é radicalizar. Tá? Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Esse corte deve ficar enorme, desculpa, gente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.